Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que todos vocês permaneçam assim para que em breve nós possamos estar juntos novamente, beleza? Estou com muitas saudades de todos vocês e saudades de estarmos em sala de aula trabalhando juntos aí com vocês, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Estou aqui para gravar essa videoaula para nós falarmos sobre interpretação de gráficos, né? Um dos tópicos matemáticos, um dos assuntos matemáticos, os conteúdos matemáticos mais importantes que existem, é o estudo das funções, né? E o estudo das funções ele é de suma importância porque a gente está o tempo todo trabalhando com entendimento entre a relação entre duas grandezas, né? E no estudo das funções, a gente invariavelmente trabalha com gráficos, né? E no primeiro ano do ensino médio, vocês vão ter contato com pelo menos 4 tipos de função. Duas funções que vocês já estudaram nos finais, nas séries finais do ciclo 2, né? Do Fundamental 2, que são a função do primeiro grau e a função do segundo grau, né? Onde o gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta, ou crescente ou decrescente, né? E o gráfico da função do segundo grau é sempre uma parábola, ou com a concavidade voltada para cima, ou com a concavidade voltada para baixo, certo? Então, o que nós vamos apresentar nessa aula é como nós devemos interpretar gráficos. E ainda, no primeiro ano do ensino médio, vocês verão mais 2 tipos de funções, fora a do primeiro grau e fora do segundo grau, que vocês já viram, né? Vocês também vão estudar as funções exponenciais e as funções logarítmicas, né? E no segundo ano do ensino médio, vocês ainda estudarão mais funções, porque vocês também estudarão as funções trigonométricas, né? E existem outros tipos de função utilizadas em várias áreas de várias ciências diferentes, na física, na química, na biologia, na economia, enfim, numa diversidade de ciências que você não possa nem imaginar, você não pode nem imaginar, né? Então, sem mais delongas, vamos lá? Então vamos analisar o exercício que está se apresentando aí. O gráfico a seguir representa a relação f de x igual a 2t, referente ao consumo de água em metros cúbicos de uma empresa em função do tempo em minutos. Então está aqui o gráfico, né? Onde eu tenho no eixo que está aqui na horizontal é a grandeza tempo em minutos, e no eixo que está na vertical eu tenho a grandeza consumo, que está dado em metros cúbicos, consumo de água, tá bom? Então, para nós analisarmos um gráfico, nós temos que sempre ter em mente o seguinte, que vocês devem relacionar sempre duas grandezas, né? Essas grandezas são representadas por duas variáveis, né? E essas variáveis, uma é chamada de variável dependente e a outra é chamada de variável independente. Quem depende de quem? Se eu não dependo de ninguém, eu sou um cara independente, eu sou um cara rock and roll, um cara que não depende de ninguém. Agora, se eu sou um cara dependente, eu sou dependente, eu dependo de alguém, entendeu? Então, independente não depende, dependente depende, beleza? Então aqui eu tenho 2 tipos, duas grandezas. A grandeza tempo, que está dada no eixo da horizontal, e a grandeza consumo, que está no eixo vertical. Como nós já estudamos, esse sistema de eixos coordenados é chamado de plano cartesiano ortogonal, ou também conhecido como sistema cartesiano ortogonal, certo? Então, o sistema cartesiano ortogonal é um sistema de eixos orientados, onde o eixo que está deitado na horizontal é o eixo x, que é o eixo das abscissas, certo? E o eixo que está na vertical é o eixo y, que é o eixo das ordenadas, beleza? Então, analisar a função é você entender qual é a relação entre y e x. No caso do nosso problema aqui, quem depende de quem? O consumo depende do tempo ou o tempo depende do consumo?
Ora, professor, o consumo depende do tempo, né? Isso mesmo. Olha, eu vou falar, tem coisa que é legal, mas tem coisa que é muito legal. Isso aqui é muito legal. Então vamos lá. Então, o y depende do x. Então, o y é a variável dependente e o x é a variável independente, né? O x é o domínio da função, né? E a imagem da função é o conjunto de todos os elementos que estão associados a elementos do conjunto do domínio. Beleza? Então vamos lá. Então vamos analisar as questões. Item A. Qual o consumo de água dessa empresa após 2 minutos? Aqui, ó, 2 minutos. Então, vamos lá. A função é f de x igual a 2t. Ou seja, a função do consumo está em função do tempo, né? Então, no caso, f de x igual a 2t. Quem é o t? O t é o x, né? Então, se eu tenho f de x igual a 2t, eu quero determinar quem? O f de 2, certo? Então, eu vou substituir o x por 2. Na verdade, o que eu tenho é f de x igual a 2x. É a mesma coisa, certo? Então, quem é o f de 2? Substituindo o x por 2. Vai ser 2 vezes 2. E quanto dá 2 vezes 2? Dá 4. Então, o f de 2 dá 4. Graficamente falando, olha aqui o que eu posso fazer. Olha aqui o que eu posso fazer. Para o x igual a 2, ó, para o x igual a 2, quanto dá o y? Dá 4, ó. Este ponto aqui pertence à reta do gráfico, pertence ao gráfico. Quem é esse ponto aqui? É o par ordenado 2 e 4, olha lá. Para 2 minutos eu tenho 4 metros cúbicos, ok? Beleza? Então vamos lá. O interessante falar dessa função ainda, observe, essa função, este gráfico, ele está passando aqui, ó, na origem do plano cartesiano. Todo gráfico que passa na origem do plano cartesiano, o que acontece com ele? Significa que este gráfico representa uma função linear. Por que uma função linear? Por quê? Vamos lá. Nós sabemos então que a função do primeiro grau é uma reta. Como que eu represento a função do primeiro grau? A vezes x mais b. Onde o a e o b são coeficientes numéricos pertencentes ao conjunto dos reais. E o a deve ser obrigatoriamente diferente de zero. Então, esta parte, a vezes x, é a parte variável e o b é a parte fixa, é a constante da função. Como nós temos um gráfico que passa na origem do plano cartesiano, significa que neste caso o b vale zero. Eu tenho uma função linear. Toda função linear, o gráfico dela passa na origem do plano cartesiano. Beleza? É isso aí. Bom, isso serve para quê? Olha aqui, ó, f de x igual a 2 vezes x. Né? Eu não tenho a parte fixa aqui, ó. Não tenho nada depois, não tenho o valor do b, né? Eu só tenho o ax, 2x. No caso aqui, o meu a vale 2, né? Que também é chamado de coeficiente angular da reta, ou também taxa de variação da reta, né? É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Continuando. Então, quando eu tenho uma função linear, este a, ele representa o coeficiente de proporcionalidade. Ou seja, a relação entre essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Porque à medida que uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Olha lá. Então, quer ver um exemplo? Se eu calculasse em um minuto, f de 1 seria 2 vezes 1, que daria 2. Aqui no gráfico, ó, em f de 1, para o x igual a 1, o meu y dá 2. Ou seja, em 1 minuto, o meu consumo são 2 metros cúbicos de água. Então veja, se eu aumentei o x de 1 para 2, eu dobrei o tempo. O que aconteceu com o consumo? Também dobrou de 2 para 4. Grandezas diretamente proporcionais. E qual é o coeficiente de proporcionalidade desta função? É o 2, que é o valor do a. Certo? Tem coisa que é legal, mas tem coisa que é muito legal. Continuando.
qual seria a lei de formação dessa função se y fosse em litros? Então, nós sabemos que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, certo? Então, se eu tenho a f de x igual a 2x, o 2 eu estou representando como se fosse 2 metros cúbicos. Só que 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, 2 vezes 1000, 2000. Então, esta função seria y igual a 2000 ou 2000 vezes x, né? Certo? 2000, no caso, litros, certo? Por quê? Porque, observe, em 1 minuto, quantos metros cúbicos? 2. Então, f de 1, 2 metros cúbicos, ou 2000 litros. F de 2, em 2 minutos, 4 metros cúbicos, ou 4000 litros. Se eu quisesse determinar, por exemplo, f de 3, em 3 minutos, quanto que daria? Daria 6 metros cúbicos. E 6 metros cúbicos são 6.000 litros, ok? Yes! Beleza! Então vamos lá. Em quanto tempo essa empresa consome 200 metros cúbicos de água? No caso, o que você deve entender é o seguinte, é sempre a relação y em relação a x, y e x, y e x. No caso, esse f de x aqui é a mesma coisa que eu escrever y, né? Então, se f de x é igual a y, então eu tenho que y é igual a 2 vezes x. No caso, quanto vale o y? 200 metros cúbicos. Então, eu tenho 200 metros cúbicos é igual a 2x. Então, eu tenho que o x vai ser 200 dividido por 2. Ou seja, o x vale 100. Olha lá. Ou seja, eu preciso de 100 minutos para consumir 200 metros cúbicos de água. Então, se eu multiplicar 1 por 100, 100. Se eu multiplicar aqui 1 por... Eu multipliquei por 100, certo? Então, 2 por 100 vai dar também 200. À medida que eu multipliquei o x... multipliquei o x por 100, eu multiplico o y também por 100. Grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Continuando. O que significa f de 20 igual a 40? Então, o x, o f de x aqui, ó, o 20 significa o x, certo? Então, quem que é o x? O x é o tempo. Então, f de 20 igual a 40 significa que em 20 minutos se consumiu 40 metros cúbicos de água, certo? Se eu fizer na função f de 20 é 2 vezes 20, que dá 40. É isso aí, pessoal. Olha que sensacional. É muito simples interpretar gráfico. É só você entender que todo gráfico é uma relação entre duas grandezas, x e y, beleza? X e y, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e obrigado pela atenção. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima. E muito rock and roll! Yeah!